quais são os interesses que estão por trás de se impedir o avanço. O estudo de prospecção é o estudo que vai analisar a dimensão. O que agora não se sabe exatamente a quantidade, não se sabe a qualidade daquele material. Como é que estamos falando em uma dimensão, Heraldo, gigantesca. Você imagina que todo o campo que se conhece até hoje do pré-sal brasileiro, que vai de Santa Catarina ao sul do Espírito Santo, tem 800 quilômetros. Essa área aqui, que vai do Rio Grande do Norte até Oiapoque, tem 2.200 quilômetros. Então é uma área muito maior, que tem um potencial ainda desconhecido. Nós estamos identificando por meio dos blocos, por meio dos estudos, que estamos aí prestes a descobrir uma verdadeira Arábia Saudita aqui na costa do Amapá. E por outro lado, a gente vê todos os esforços ambientalistas, toda maneira tentando impedir esse aproveitamento. Você lembra, eu estou nessa causa já faz tempo, eu escrevo sobre essa questão desde 2013. Foi negado para a Total francesa 4 vezes, para essa empresa de exploração petrolífera francesa que é a Total, 4 vezes foi negado pelo IBAMA. Que atravessaram a cerca e começaram a explorar do outro lado. Estão explorando, inclusive. Estão explorando. A gente sabe que essa parte que está na Guiana é um prolongamento daqui. Sim. O povo do Amapá vive na pobreza, em cima da riqueza, contemplando a natureza. E nós estamos verdadeiramente em cima da área mais rica da Amazônia, sem poder aproveitar. Aproveitamento racional. Sim. Existe tecnologia que permite aproveitar racionalmente sem destruir o meio ambiente. São narrativas que se criam. Sim. Essa é a grande vantagem de você conhecer. Eu sou geógrafo, conheço as áreas indígenas. Existem 2 grandes áreas. Uma que fica no Parque das Montanhas do Tumucumaque, que é a terra indígena Wayampi, e uma outra que é dividida em 3 grandes áreas, que é a terra indígena Jurumã, a terra indígena Uaçá e a terra indígena Galibi. Vai olhar no mapa, eles estão no interior, eles não estão na costa. Não tem impacto. Você entende o que é uma narrativa? Com certeza. Eles estão no interior, nenhuma dessas tribos estão no litoral. O que se diz? A grande verdade é que há um lobby ambientalista muito grande, financiado por essas ONGs internacionais. Eu já tive embate com elas. Em 2016, o representante de uma delas, não vou citar aqui por questão ética, esteve em um debate em uma outra rádio e a todo custo tentando fazer-nos compreender de que isso poderia gerar problemas com uma tal barreira de corais que foi encontrada aqui na foz do Amazonas, e nós provamos com estudos científicos, inclusive de professores da Universidade Federal do Pará, estudos da Marinha do Brasil, que já são realizados há mais de 30 anos, que não existe formação recifal, ou seja, formação de recifes de corais aqui na foz. Exatamente porque não é o ambiente aquático em que se forma. Precisa de penetração de luz, precisa de uma água transparente, precisa de ser uma água relativamente rasa. A pluma do rio Amazonas impede isso. Aí foi mostrado um mapa. Depois confirmou-se que esse mapa dos tais corais é, na verdade, um mapa que corresponde a uma região de formação calcárica, ou seja, é rocha. É uma rocha pré-histórica, não tem vida, diferente do Recife, que é cheio de vida. Isso é uma narrativa. Qual é o objetivo disso? Impedir a exploração do petróleo. Então, eu estou lutando com essa gente, não é de agora, faz tempo que nós estamos na trincheira lutando. São narrativas atrás de narrativas. Agora vem a questão indígena. Gente, olha no mapa. Não existe terra indígena no litoral do Amapá, é no interior. Então, assim, são muitas narrativas e muitas coisas que se colocam para se impedir, mas com conhecimento a gente vai vencendo uma após outra. A área lá que a gente descobriu é um pequeno prolongamento do que vai aqui da Amazônia. Eu preciso que você entenda que nessa pequena área que se estendeu para lá, a ExxonMobil descobriu em 2015 e começou a exploração. Lá não teve esse debate improfícuo de questão ambiental. Eles começaram a explorar com aproveitamento racional em favor do povo. Resultado, em 2020, o maior crescimento do mundo, 43% de crescimento num país, enquanto que todos os países no mundo, em meio à pandemia, decresciam 3, 4%, crescimento negativo. Lá estava tendo crescimento de 43% por ano. E a estimativa para este ano do Banco Mundial é de 60%.
Está sendo chamada agora de a nova Dubai da América do Sul. E a gente está aqui de braço cruzado, Heraldo, preservando. 97% das florestas aqui no Amapá estão preservadas. E o que a gente tem ganhado com isso? O que é que a gente tem recebido em troca dessa preservação? O estado do Amapá é o mais preservado do mundo. Beleza, é ótimo para os nossos políticos que pegam isso e vão apresentar em conferências do clima lá na Europa. Mas e para o povo do Amapá, que está agora nesse momento vivendo a maior onda de emigração para o sul do país, atravessando o pior quadro de crise econômica, está vivendo agora essa desestruturação na saúde, que está vivendo agora nesse momento, saiu os dados recentes agora do IBGE, a terceira maior taxa de desemprego do Brasil, 12,5%. O que é que vai restar para o Amapá se continuar fechando as portas que se abrem de oportunidade? É isso que eu quero deixar aqui e pedir a todos os políticos do Amapá que nesse momento, dê uma trégua nessa luta ideológica e lutem a favor do povo do Amapá. É uma porta que se abre gigantesca, a gente não pode se perder agarrado a esse ambientalismo xiita exacerbado que está continuamente expulsando oportunidades aqui do Amapá. A gente tem que ter essa visão. E é a favor disso que eu luto, é a favor do povo do Amapá. Pois é. A cadeia que se forma de envolvimento de recursos, você imagina que o recurso inicial envolvido nesse projeto no Amapá é de 10 bilhões. O que isso vai gerar em termos de emprego direto e indireto. Você imagina só que isso pode gerar, além do aumento extraordinário dos royalties, existem aí pelo menos 3 leis que tratam sobre investimento obrigatório de empresas de mineração e petróleo no Brasil. Ou seja, qualquer empresa que queira explorar petróleo e minério no Brasil tem que se adequar a essa legislação. Lei 7990 de 89, Lei 9478 de 97 e a 12.858 de 2013, que tratam sobre essa matéria. Investimentos obrigatórios, 50% dos royalties obrigatoriamente investidos em educação, em saúde, em infraestrutura e desenvolvimento social. Você sabe o que é isso? Transformando em miúdos aqui para o povo do Oiapoque, que costumeiramente está acostumado a viver isolado, para Calçoene, que é a área mais difícil de acesso e de menos investimento no Amapá. O interessante é que quem financia essas ONGs que impedem qualquer tipo de aproveitamento, mesmo que racional aqui na Amazônia, dos recursos minerais e agora jazidas petrolíferas, acabaram com todos os seus recursos lá na Europa. O agro não cresceu, não se desenvolveu. O comércio está quebrando. Mais de 1.000 empresas nos 2 últimos anos fecharam as portas. Maior onda de emigração para o sul do país. A gente tem que agarrar isso como uma oportunidade de ouro. É a redenção que está vindo para o Amapá. O amapaense, ele ainda não faz fotossíntese. A gente precisa comer, a gente precisa de emprego, a gente precisa de renda. A maioria dos amapaenses não sabem que aqui na frente do Amapá passam 2 rios, 2 grandes. Você sabia que passam 2 rios? Não é só o Amazonas. Tem um outro rio que passa a 4.000 metros de profundidade, chamado de Rio Ranza, descoberto em 2010 pela uma professora lá da Universidade Federal do Amazonas, chamada de Elizabeth Pimentel. Ela descobriu que esse rio, que é mais antigo que o Rio Amazonas, ele tem também o mesmo tamanho do Rio Amazonas. Ele desce da Cordilheira dos Andes do Peru, praticamente na vertical até o Acre, e de lá ele desce no mesmo sentido por debaixo do Rio Amazonas e deságua no Oceano Atlântico. Ele joga mais de 10 milhões de anos atrás, ele joga muito sedimento. O petróleo ele se forma entre 2 e 8 milhões de anos. Então você imagina o tanto de matéria que se forma a partir orgânica, da compactação. 3 coisas formam o petróleo, as 3 coisas que formam o petróleo. Primeiro, pressão, temperatura e tempo. Tem que ter esses 3. E nós temos aqui isso na Foz do Amazonas. É a Foz, o maior rio do planeta em termos de volume e vazão de água. Nós temos mais de 7.000 afluentes. Esse rio gigantesco que joga uma quantidade absurda de sedimentos orgânicos aqui na Foz, está acumulando esse reservatório de petróleo há milhões de anos. Não só o Rio Amazonas, como também por baixo dele o Rio Ranza. Então veja só, eu estou falando de uma riqueza inexplorada gigantesca. É a redenção do povo do Amapá e tem que aproveitar essa oportunidade agora. Não falta mais aprofundamento, detalhes técnicos. Por que não exigiram isso quando foi feita a exploração lá naquela região do Poço de Paraty? Ou
do Poço de Tupi, que descobriu a maior área de exploração petrolífera da América do Sul, que é o pré-sal. Porque o Rio Amazonas é uma riqueza extraordinária, né? Do ponto de vista de ser a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, né? Você imagina que vai ser Amazonas, isso aí. tinha o Rio Amazonas, antes dos 9 milhões de anos que ele tem, ele corria o contrário. Pouca gente sabe disso, ele corria... hoje ele desce da Cordilheira dos Andes em direção ao Oceano Atlântico. Antes era o contrário. Por quê? Porque não existia a formação da Cordilheira dos Andes. Entendeu? Então ele corria e ele era maior. Ele corria e desaguava lá no Pacífico, do outro lado. Com o surgimento, com o soerguimento, o encontro da placa de Nazca com a placa da América do Sul, eles formaram a Cordilheira dos Andes. O fluxo reverteu. E foi a partir daí que se formou a grande bacia amazônica. Existe, portanto, aí uma quantidade de sedimentos e matéria orgânica depositada aqui na foz do Rio Amazonas que datam pelo menos 9 a 10 milhões de anos. E tem, portanto, um reservatório gigantesco reservado aí.